obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro Miguel Relvas, os meus cumprimentos. Sr. Ministro, há aqui uma série de questões que eu acho que importaria clarificar melhor. Ora bem, porque é que o nome do Sr. Porque é que o Sr. Ministro surge aqui, nesta reunião? O Sr. Ministro surge aqui porque várias notícias publicadas recentemente sobre a acusação formulada contra o Dr. Jorge Silva Carvalho e 2 outros cidadãos, enfim, mas com ele relacionados, e sendo esta uma acusação relacionada com as atividades do Dr. Silva Carvalho enquanto diretor do CIED e depois de ter demitido dessas funções, mas ainda sempre relacionadas com o CIED, ao que foi tornado público um dos pontos da acusação que foi deduzida pelo Ministério Público contra o Dr. Jorge Silva Carvalho, refere que ele moveu influência junto de dirigentes partidários para ser designado secretário-geral do CIRP e para que fossem nomeados como diretores-gerais do SIS e do CIED e dos departamentos julgados mais relevantes personalidades próximas de si. Ou seja, o que se refere é que o Dr. Jorge Silva Carvalho procurou mover influências junto do PSD, no sentido de ele próprio ser nomeado secretário-geral do CIRP e depois de se fazer rodear nessa função de pessoas da sua confiança. E o Sr. Ministro surge aqui porque foi referido também na comunicação social que essa dedução por parte do Ministério Público resultaria de SMS que teriam sido enviados pelo Dr. Jorge Silva Carvalho a dirigentes do PSD, designadamente Vossa Excelência, enquanto secretário-geral, e também o Dr. Marco António Costa. E é por isso que o Sr. Ministro surge aqui, e é por isso que, enfim, foi requerida a sua presença e que o Sr. Ministro se disponibilizou para vir a esta reunião prontamente, e portanto isto não é por acaso, é porque de facto o Sr. Ministro é referido, porque se não tivesse sido, seguramente que não estaria nesta reunião. E portanto isto é a primeira questão, portanto o Sr. Ministro, o seu nome surge aqui. E a questão que importaria saber é como é que o Sr. Ministro interpreta este facto. Se bem que já nos fez algumas confirmações. Portanto, já nos confirmou que, de facto, recebia do Dr. Jorge Silva Carvalho um clipping de imprensa e recebia SMS. Ora bem, eu voltaria a esta questão, mas uma questão que importaria clarificar, não sei se o Sr. Ministro está em condições de nos clarificar isso, é qual é a relação que existe entre o Dr. Jorge Silva Carvalho e o PSD. Porque, efetivamente, ele, depois de uma longa carreira nos serviços de informações, ele apresenta a sua demissão do diretor do CIED num momento particularmente embaraçoso para o governo anterior, que é em vésperas da Cimeira da NATO. Aliás, isso foi referido, enfim, para a comunicação social na altura. Bom, o que, de facto, e isso lembramos que era numa altura em que o governo anterior já não gozava de muita saúde, não é? E em que era lá previsível, não era preciso ser um grande analista político para perceber que o governo anterior, já naquela altura, tinha os dias contados, e o Dr. Jorge Silva Carvalho, de facto, toma uma atitude enquanto diretor do CIED que torna plausível a ideia de que ele procuraria, pelo menos, agradar ao PSD, para que futuramente pudesse vir a assumir outras funções. Bem, depois disso surge esta questão dos SMS e dos clippings de imprensa. O Sr. Ministro confirmou-nos aqui que recebia clippings de imprensa do Dr. Jorge Silva Carvalho, e a pergunta que eu gostaria de lhe fazer a esse respeito é se recebia quando é que começou a receber esses clippings, se foi ainda quando o Dr. Jorge Silva Carvalho ainda era diretor do CIED, ou se foi depois de ter sido diretor do CIED. Se, na primeira hipótese, se era ainda diretor do CIED, pergunto se o Sr. Ministro nunca se interrogou porque é que o diretor do CIED faz clippings de imprensa e se essa informação que ele fornece não é obtida dentro do CIED e, nesse caso, se não estamos perante uma ilegalidade. Bom, e se ele já não era diretor do CIED, pergunto se nunca se questionou se aquela informação que ele forneceria não era um abuso, tendo em conta que ele provavelmente estaria a utilizar elementos vindos do CIED. E, portanto, pergunto se, sabendo
o Sr. Ministro, quem era o Dr. Jorge Silva Carvalho, que era uma personalidade com muitos anos de serviço de informações, que se tinha demitido diretor do CIER, e a questão que eu coloco é se nunca se questionou sobre em que estatuto é que ele se permitia não enviar clippings de imprensa, mas, sobretudo, SMS, não é? Nunca se questionou, mas porque é que este homem me manda SMS? Ou se nunca se lembrou, por exemplo, de um mandar para os remetentes bloqueados, não é? Que é aquilo que se faz quando se está perante spam, diz, bem, eu não quero receber clipes deste homem, portanto não quero receber SMS deste homem, portanto vai para os, ainda por cima, para quem recebe muitos SMS ou muitos e-mails, isso é uma prática prudente. Não nos deu conta de que o tenha feito. O que nos disse é que, nos disse a nós, não, o que tinha dito, aliás, já antes à comunicação social, é que diz que não se lembra de ter recebido, não se lembra de ter recebido mails sobre a matéria relativa a serviços de informações e que daí não resultou nenhuma interação. O Sr. Ministro, convenhamos que há aqui uma contradição, porque se não recebeu não poderia haver interação. E, portanto, se alguém diz que não houve interação, é porque está a referir a alguma coisa que terá recebido. E, portanto, o Sr. Ministro aqui entrou, de certa forma, em contradição. E, portanto, eu, para sintetizar, porque creio que devemos ser muito claros nisto, gostaria que nos pudesse esclarecer qual é a relação, se é do seu conhecimento, entre o Dr. Jorge Silva Carvalho e o PSD. O Sr. Ministro já nos referiu que não participou diretamente na elaboração do programa do PSD neste ponto, embora fosse secretário-geral do PSD, mas não sei se nos pode esclarecer se é do seu conhecimento que se o Dr. Jorge Silva Carvalho teve alguma intervenção nessa matéria, bem, que ele terá pretendido ter, parece óbvio, não é? E, portanto, a questão é de saber se teve efetivamente ou não, até porque, vamos lá ver, essa ideia constante do programa do PSD, da fusão dos serviços, é muito atribuída ao Dr. Jorge Silva Carvalho. A comunicação social refere insistentemente que essa era a concepção do Dr. Jorge Silva Carvalho. E pelo menos há aqui uma coincidência no conteúdo. E, portanto, importaria saber se a coincidência do conteúdo resulta de alguma ação direta que ele tenha efetuado junto do PSD, para além de mails e SMS que, porventura, enviaria a dirigentes do PSD, como Vossa Excelência, aliás, já confirmou. Ora bem, há mais uma questão ainda, que é esta. O Sr. Ministro não tem responsabilidades em matéria de serviços de informações. Quem tem é o Sr. Primeiro-Ministro exclusivamente. Tanto quanto se sabe, o Sr. Primeiro-Ministro não delegou em nenhum membro do Governo essa função. E, portanto, eu perguntar-lhe se, aliás, as perguntas que nós questionámos, que nós fizemos ao Sr. Primeiro-Ministro há dias, foram respondidas precisamente pelo gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, mas, no entanto, o Sr. Primeiro-Ministro, ainda anteontem, enfim, quando foi tornado público, quando foi tornada pública a pergunta ao Governo, as perguntas que formulámos ao Sr. Primeiro-Ministro, ele, questionado sobre se já tinha falado, sobre se mantinha a confiança em Vossa Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro foi perentório, sim, mas perguntado se tinha falado com Vossa Excelência sobre este assunto, o Sr. Primeiro-Ministro disse várias vezes. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro o que referiu foi que, a matéria dos serviços de informações entre o Sr. Primeiro-Ministro e Vossa Excelência era um assunto recorrente. Bom, eu pergunto ao Sr. Ministro, mas sem querer entrar em confidências, que conversas são essas? Ou seja, confirma que o Sr. Primeiro-Ministro trata consigo recorrentemente assuntos relativos aos serviços de informações. E, nesse caso, a que título? Porque eu presumo que a matéria dos serviços de informações não seja, dado que é matéria, por definição, de segredo de Estado, não é uma matéria para andar a conversar por aí, não é? E, portanto, presumo que mesmo com outro membro do Governo, mesmo que tenha uma confiança pessoal evidente, não é? Muitos anos de convívio político e partidário,
eu presumo que essas matérias, se o Sr. Primeiro-Ministro não delegou matéria relativa aos serviços de informações em nenhum membro do Governo, só conversará com ele sobre esses assuntos quando isso for estritamente necessário, porque são matérias sobre segredo de Estado. Não é? E são matérias de Estado, não são matérias para andar a conversar por aí. E, portanto, se o Sr. Primeiro-Ministro já, como ele o próprio confirmou, trata consigo assuntos relativos, ou fala consigo de assuntos relativos aos serviços de informações, eu gostaria de que o Sr. Ministro nos precisasse em que âmbito é que isso se processa. Ou seja, nas suas funções há algo que implique tratar com o Sr. Primeiro-Ministro matéria relativa aos serviços de informações e, portanto, gostaria que nos deixasse também que nos deixasse clara essa questão, porque de facto é importante para nós termos a noção se na presidência do Conselho de Ministros existe alguém, para além do Sr. Primeiro-Ministro, a quem tenham sido atribuídas, ainda que implicitamente, funções nesta matéria e se algumas dessas delegações passa por Vossa Excelência. Muito obrigado.